Olá, pessoal. Estamos dando início ao segundo capítulo do curso de ITIL e agora a gente vai ver como é o ITIL no contexto da governança de TI. Tá? Como que uma prática, tá? Um guia de referência de melhores práticas de gestão, ele se enquadra no contexto da governança de TI. Tá? Então, a gente vai explorar essa seara. Deixa eu só ativar uma coisa aqui. Pronto, vamos lá. Então, a diferença entre governança e gestão. Vamos lá. A gente tem essa pirâmide aí, pessoal, para a gente fazer uma avaliação, tá? Sobre quais são as atribuições, os objetivos de cada uma seara dessa. O que é objetivo da governança, o que é o objetivo da gestão e o objetivo da operação. Então, olha só, a governança, tá? Ela define as estratégias de uma determinada empresa. Define as políticas, define as normas, tá? E é uma função que normalmente quem está à frente é quem dirige aquela empresa ou organização, né? Ou seja, ela governa. Então, a governança está muito relacionado a um cargo de alto escalão numa empresa. Se for governo, aí vai ser lá um presidente por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil deve ter um presidente. Ele governa todas as ações do banco. Quando ele quer patrocinar, por exemplo, um time de futebol, então a estratégia de marketing do banco vai ser voltado para patrocinar um determinado tipo de evento ou esporte. Então, é montado um plano para que a estratégia de marketing, sei lá, ela seja feita baseada naquele caminho ali, né? Então, quem vai definir isso daí é a alta direção, são os diretores executivos, né? Normalmente, ou o CEO, a gente vai ver mais na frente, ele pode estar nessa função, ou o conselho de administração daquela companhia, tá? Então, a gente pode ter lá o presidente, tá? Ou o conselho de administração. O presidente ou o conselho de administração. Existe uma função dentro das organizações que é a do CEO, certo? O que é esse cara? É o Chief Executive Officer. Esse cara, ele é o elo entre a governança, ou seja, entre a presidência de uma empresa e entre o dono da empresa e a parte gerencial, certo? A parte gerencial, isso é a parte tática. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O CEO, ele pode ser, dependendo da estrutura organizacional da empresa, ele pode estar aqui, ó, certo? E abaixo dele vai ter todos os outros departamentos, né? Aqui embaixo dele. Mas ele também pode ser o presidente do conselho administrativo. Tá? Aí, nesse caso, o CEO ele vai estar aqui, ó, tá certo? Chefiando o conselho de administração, na parte da governança. Então, aqui eu defino estratégia. Aqui é o nível estratégico. Aqui o nível tático. E aqui o operacional. Lá embaixo o operacional. Tá? Então a pirâmide ela vai estar mais ou menos dessa forma aí. Então a governança, lembrem-se disso. Por exemplo, o presidente da República, ele governa, ele estabelece normas, políticas, estratégias. Então isso está relacionado à governança. Já a gestão, ela é parte da governança. Ou seja,
A governança, quando ela definiu as estratégias, definiu as políticas a serem adotadas, quem está abaixo está sendo governado. Tá? Mas esses gestores que vão fazer a gestão têm que estar alinhados com a governança. Então, digamos assim, um exemplo bem básico, o presidente da República, a missão dele é fazer as políticas de Estado e as estratégias, né, econômicas e tudo mais, e os seus ministros, que estão no escalão mais abaixo, eles seriam a parte, digamos assim, tática, né? Seriam os elementos de gestão. Eles vão gerir cada uma daquelas sub-áreas ali. Tá? Então, a gente tem o ministro do Meio Ambiente, ministro de Minas e Energia, ministro das Comunicações. Esse cara, ele trabalha com a gestão daquela área ali. Numa empresa, vai ser da mesma forma. A gente vai ter a gestão como sendo parte da governança. A gestão está alinhada, ela é subordinada à governança, à gestão, subordinada à governança. E ela segue estritamente o que foi definido como políticas. Então, vai lá, beleza. Tá? Segue as normas e políticas definidas, coordena e controla as operações. Então, ele controla aqui embaixo. Certo? Ele, na governança, olha para baixo e vê lá os gestores, tá? Que são os elementos que vão reportar a ele. Já os gestores, tá? O nível de gestão, ele olha para baixo e vê lá os operadores. Tá? As pessoas vão executar os processos. Tá? Podem ter até gerentes também lá, gerentes subordinados. Então, por exemplo, eu posso ter um gerente de operações, eu posso ter o gerente de uma obra, por exemplo, que ele vai ter lá as pessoas que estão subordinadas a ele, tá? Mas ele está como gestor ali. Mas nota que ele tem sempre um escalão superior, tá? De gestão. Então, a gente tem aqui, ó, na parte de baixo de gestão, a gente tem normalmente os gerentes, são os gestores das sub-áreas. Então, a gente pode ter o CEO, certo? Que é o executivo, né? O diretor executivo. Tá? Normalmente, a companhia vai ter um presidente ou dono da empresa, né? Depende de como é que ele é chamado. Esse cara pode até ocupar a função de CEO, né? De chefe executivo. Mas ele pode delegar para outra pessoa essa função, né? E aí também tem um conselho de administração da empresa que vai tomar ali algumas decisões em conjunto. E o CEO pode ser o membro chefe, vamos dizer assim. Tá? E aqui embaixo onde tem todos os gerentes, pessoal. Na área de TI, então a gente tem o gestor da TI, tá? A gente pode ter o gestor de outras áreas que vão estar relacionadas com a TI indiretamente, como o gestor de compras, tá? De materiais, o gestor financeiro, tá certo? Gestor de compras, financeiro, gestor de operações, né? Enfim, diretor de tecnologia, que é o CTO, tá? Diretor de tecnologia, tá? Chefe de tecnologia. Então, nesse nível aqui de gestão, é onde tem os relatórios gerenciais, tá? Aqui, eu tenho os sistemas de decisão aqui em cima, né? Sistemas de apoio à decisão. É nesse nível aí, tá? Normalmente, esses sistemas fornecem relatórios muito detalhados, muito sumarizados. Quem é da diretoria, presidente, ele só quer ver um número ali rapidinho. Está tendo resultado o serviço? Bota ali rapidinho um gráfico que ele vai entender. Ele não vai pegar 10 folhas para olhar. Tá? Quem vai fazer isso? É o gerente que está embaixo. Ele tem que produzir os relatórios dele para que ele suba com aquele relatório para cima, né, para a área estratégica, para subsidiar a área estratégica, direcionar ali as políticas da empresa. Né? Já a parte operacional, ela é subordinada à gestão, tá? E ela é executora. Ela tem que estar alinhada às
aos padrões, aos processos que a gestão implementou. Então, seria mais ou menos assim, digamos, na operação, eu vou ter lá os executores, na tabela RACE, né, os responsables, os executores, e esses executores eles vão estar subordinados e executando as atividades que foram acordadas, que foram implementadas no nível gerencial, que são os processos. Tá? Já a gestão, ela está preocupada em seguir o que a governança ela estabeleceu como normas, né? Normas e padrões e políticas. Sobre governança, aqui tem uns conceitos interessantes que estão nos livros da bibliografia. Tá? Então, sobre o alinhamento estratégico, a governança ela é preocupada com que as políticas que ela determinar para a empresa, o governador, né, o governante de uma empresa, seja ela pública ou privada, que é o presidente, ele vai estar olhando para baixo, assim, vai estar vendo todos os gerentes dele, todas as pessoas que apoiam ele. Então, tem que haver um alinhamento, um azeitamento de comunicação entre todos esses gerentes e você que é presidente. Tá? Então, ó, esse é o alinhamento estratégico. A gente vai ter lá, ó, que vincula a TI, no caso da TI, né, ao negócio, tá certo? Então, a TI, como gestão, né, da infraestrutura, ela está subordinada à governança. E ela tem que executar, elas têm que estar alinhadas às atividades, às políticas estratégicas da governança. Né? Alinhar diferentes áreas de negócio, ou seja, alinhar financeiro, a TI, recursos humanos, logística, tá? Como compra de materiais, por exemplo. Agregação de valor. No contexto da governança, tá? A gente tem que maximizar a qualidade dos serviços, tá? Criando oportunidades tecnológicas para o negócio. Para a governança, o principal é gerar valor, tá certo? Mas para o negócio. Então, a TI se preocupa muito com a tecnologia, os recursos, né, a parte tecnológica, e é um grande desafio, tá, para os gestores da TI alinhar-se com a parte mais burocrática da coisa, né, com a parte financeira, com a parte de compra de material. Né? Então, esse é um desafio. Mas para a gestão, para a governança, ele não quer saber, ele só quer saber de resultado. Ele quer saber que ele vai pegar lá um relatório que não é nem quantitativo, uma análise que nem é quantitativa, talvez seja mais resumida, mas pode ser qualitativa, né? Baseada na qualidade, em parâmetros ali subjetivos. Então, sobre qualidade relacionado à disponibilidade, capacidade. Então, são avaliações não funcionais. Então, para agregar esse valor, a TI, tá? A gestão, ela tem que estar alinhada ao negócio, mas principalmente tentar maximizar a geração das oportunidades, tá? Para o negócio. Já o gerenciamento de recursos, tá? Na governança, adota as políticas e normas para melhorar o alinhamento das áreas. Então, notem aqui, ó, se a gente está aqui em cima, a gente está aqui, pessoal, a gente está aqui ainda. Tá? Então, olha só, gerenciamento de recursos. É um desafio para a área da governança a gente ter que adotar políticas e normas para alinhar todas as áreas. Ou seja, azeitar com que elas tenham conhecimento umas das outras e como elas podem se ajudar. Tá? Aumentar a maturidade na governança dos ativos. Tá? Esse é um desafio. Então, governança dos ativos. Eu não estou falando de gestão dos ativos. Muito cuidado, pessoal, quando a gente vê os termos associados nas questões de concurso. Porque eu posso ter, sim, a gestão de ativos. Mas essa gestão, tá, ela está onde? Ela vai estar aqui embaixo, né? Vai estar aqui. Eu tenho ativos aqui. Tá? Para a governança, os meus ativos são resultados, pô.
São valores para o negócio. Gerenciamento do risco. Então, a gente tem para a governança mitigar as incertezas para o negócio. Tá? É uma indisponibilidade que possa acontecer que vai impactar o negócio, não é o serviço. Tá? Porque eu posso ter um serviço indisponível, mas um negócio operacional. Um exemplo, tá? Eu posso ter lá uma atividade qualquer que tem a parte tecnológica e não tecnológica, mas o negócio não vai parar se de repente a parte de TI estiver fora, tá certo? Mas é interessante que ela não caia, né? Mas o que é avaliado é o negócio, tá? Para a governança é o negócio. E a gestão da TI, ela vai fornecer esses serviços, tá? Diminuir as posturas reativas aos problemas de negócio. Então, por exemplo, os riscos, eles tentam diminuir as incertezas, né, os impactos negativos, mas maximizar as oportunidades. Então, existem os problemas que são proativos, tá, que têm respostas proativas. Na verdade, não seja respostas proativas, é antecipação daquele problema. Então, você está se antecipando a um cenário catastrófico, um cenário que vai gerar algum impacto. Isso é proativo. O reativo é acontecer o problema, você tem que começar a tratar ele. Tá? E aí, a gestão dos riscos no nível de governança, ele está só preocupado com o que o impacto daquela indisponibilidade vai gerar para o negócio. Tá? E também a governança, ela está preocupada com a mensuração do desempenho, ou seja, esse desempenho que agrega valor, né? A mensuração do desempenho. Eu tenho que medir o desempenho para que sempre esse valor aqui, ele sempre seja positivo. Porque se eu não mensuro esse desempenho, tá? Pode ser que o nível de serviço vá caindo, e aí vai chegar num nível ali que aquele valor agregado para o negócio já não está mais interessante. Tá? Então, ele vai avaliar os resultados para o negócio, tá? Otimizar as saídas para que elas sejam utilizadas para a melhoria do negócio. Tá? Agora vamos falar sobre a gestão. Na gestão, a gente tem a coordenação. Enquanto lá na governança, aqui, a gente tem as políticas, tá? Que vai dirigir e governar uma empresa ou um setor público, na gestão, a gente tem a coordenação. Ele coordena e controla. Tá? Essas duas palavras vocês têm que deixar bem claro na cabeça de vocês. Então, ó, na gestão, tem a coordenação e integração. Tá? Então, ele vai seguir normas e políticas da governança. Como eu falei, na pirâmide, em cima, tem a governança, abaixo a gestão, que é subordinada. Então, a gestão faz parte da governança, mas ele aplica, implementa o que foi definido como normas e políticas. Tá? Então, ele deve seguir obrigatoriamente, porque é uma premissa. Você ter que seguir as estratégias da empresa, pô. Senão não faz sentido, né? Coordena os processos, pessoal, como sendo as atividades cotidianas, né? Então, você tem gerentes que vão ser os donos dos processos. Tá? Então, eu tenho a integração desses processos. Eu vou ter a agregação de valor também, só que essa agregação de valor é no nível de gestão. Então, no nível de gestão, o que é que eu tenho? Eu tenho processo. Então, eu vou gerar valor através da saída de processos específicos, tá? Que vai me gerar produtos, saídas específicas. Então, na hora de eu avaliar, eu como gestor, tá? Eu estou somente avaliando a minha gestão. Eu vou avaliar os processos, as saídas deles, se está gerando valor para o negócio. É lógico que
essa avaliação ela vai ser vista lá em cima, na área da governança. Mas o gestor, como componente da governança, ele tem que coletar informações, tá, que ele vai passar para cima, para a governança, tá, para as estratégias. E aí, mas essas informações, no nível dele, esse valor aqui está nos processos. Ele vai encontrar esses dados no processo. Tá? A governança vai encontrar esses dados na boa gestão. Não é isso? A governança vai encontrar esses valores, essas informações, na boa gestão. Se a gestão não for boa, eu não vou ter indicativos bons, tá? Da minha estratégia, porque talvez, de repente, a estratégia da empresa não esteja sendo seguida pelaquela área, tá? Ou a estratégia não está correta, ou a gestão não está boa, mas os indicadores é de uma boa gestão. Já no nível de gestão, os meus indicadores são os processos, tá? As atividades. Gerenciamento de recursos é um desafio da gestão, coordenar o uso adequado dos recursos, tá? Pessoas, tá? Tecnologia, tá bem? Os próprios processos. Aumentar a maturidade na coordenação. Então, enquanto lá em cima na governança a gente tem o aumento da maturidade na geração do valor, aqui a gente tem a maturidade para coordenar as atividades, os processos, tá? As pessoas. Gerenciamento de risco. Na gestão, tem o objetivo de mitigar as incertezas das saídas dos processos. Tá? Mitigar os impactos negativos da saída e aumentar os riscos positivos, que são as oportunidades. Na mensuração do desempenho, tá? A gente vai ter que avaliar os resultados dos processos, não o resultado da gestão, como é o caso lá da governança. Por que um ministro é demitido quando ele não está fazendo uma boa gestão? Então, se ele não está dando valor àquilo que ele está gerindo, tá? O governante, ele não vai perguntar, não vai querer saber dele, mas os processos não estão legais, né? O pessoal não está executando corretamente as atividades. Não, ele vai querer a cabeça dele, porque ele não está conduzindo a coordenação, a gestão da maneira adequada. Ele vai ter que se virar para implementar ali a boa gestão, implementar processos, tá? Para gerar resultado, gerar valor. Aí ele não vai ter a cabeça cortada, pô. Entendeu? Otimizar as saídas que sejam utilizadas para a melhoria dos processos. Pessoal, pergunto se está tranquilo até agora e o áudio, a qualidade, se está bacana. Tá, beleza. Então, ainda continuando sobre a governança e a gestão, tá? No nível estratégico, tá? Que é o nível da governança, né? A gente tem a diretoria executiva e o conselho administrativo. São diversos gestores ou pessoas que nem são gerentes de áreas, mas respondem, por exemplo, que são acionistas, por exemplo. O cara investe o dinheiro dele lá, ele pode fazer parte do conselho de administração, tá? Então, os relatórios que são produzidos são entregues para eles analisarem e verificar, opa, essa área aqui não está boa, não está tendo uma boa gestão, coordenação, né? Não está gerando valor, vamos cortar aqui essa área, ou recursos financeiros precisam ser colocados ali. Então, esses caras vão estar discutindo esses assuntos estratégicos para a empresa. Então, nesse nível estratégico, a gente vai ter que alinhar o negócio à TI, que a nossa seara é a TI, né? Mas, para o nível estratégico, eles estão preocupados também em alinhar a estratégia da empresa à área financeira, à área de compras, de aquisição, à área de recursos humanos, tá? Normalmente, o nível estratégico, ele tem o patrocinador, é ele quem patrocina. Normalmente, tem lá
o diretor executivo como um patrocinador dos projetos. Quem aprova os recursos financeiros para uma determinada área é a área estratégica. Seria um diretor, por exemplo, executivo. Tá? É quem detém realmente a decisão de como usar o dinheiro. E está lá em cima, né? Normalmente, as ações, o planejamento estratégico, ele é definido para longo prazo, às vezes médio prazo. Tipo assim, vamos implementar um produto novo no mercado. Então, ele vai ser implementado e a estratégia que a gente vai definir é que ele seja colocado no mercado daqui a 1, 2 anos. Tá? 1, 2 anos pode ser pouco tempo para um determinado serviço, tá? Que precisaria de mais tempo. Tá? Ou para outros é muito longo tempo. Vai variar. Tá? Mas, normalmente, para um determinado contexto de um determinado serviço, colocar ele no ar, a decisão estratégica visa, normalmente, a elementos que sejam avaliados ao longo de um período maior. Beleza? Aí a gente vai ter aqui que a área estratégica da empresa, ela governa as estratégias, né? Controla os resultados do negócio. As decisões são a estratégia do negócio. O foco é nos objetivos do negócio. Tá? Os objetivos, as metas de negócio. E os relatórios que chegam lá são sumarizados. Pode ser utilizado uma ferramenta de BI, por exemplo, tá? Como o César citou lá, que vai apoiar na decisão, mas ele é o resumidão ali. Ele vai olhar lá, a área de TI está me dando prejuízo, está gerando aqui uma demanda, ou não está atendendo uma demanda, e aí é preciso fazer ajustes ali, botar aporte financeiro, ou então a gente está botando muito aporte financeiro, não está sendo aplicado corretamente. Então, quem vai avaliar isso daí é a área lá estratégica. No nível tático, o foco são os processos. E a gente já viu que quem é o dono do processo? São os gerentes. Nesse nível abaixo, é a gestão. Enquanto aqui, na estratégia, eu tenho a governança, embaixo eu tenho a gestão. Embaixo eu tenho a gestão, né? Então, o foco são nos processos. Beleza. As saídas desse processo é que vão gerar valor nesse nível aí. A coordenação vai ser dos processos, os relatórios vão ser gerenciais, nível gerencial, e o gerente vai ter que sumarizar ainda mais para passar para cima. Tá? Aqui saiu repetido, né? Aqui, obrigatoriamente, é médio prazo, tá? As ações, as implementações ou mudanças que ocorrem nessa área, normalmente são planejadas para médio prazo, elas estarem azeitadas. Tá? Eu vou ter indicadores de desempenho. Esses indicadores de desempenho, ela está associada à saída aqui, né, dos nossos processos, que são o foco aí da área tática, né, do nível tático, tá? Que é a gestão. Tá? Então, olha só, a Débora falou ali, no ITIL, ele informa que existe o dono e o gerente do processo, tá certo? Olha só, e ambos são do nível tático. Sim, ambos são do nível tático. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, o dono de um processo. Eu posso ter, digamos aqui, o gerente de uma área. Tá? E esse gerente ele pode ter outros processos dentro daquela atividade que eu vou definir papéis para que esses subprocessos eles tenham um dono, certo? Então, por exemplo, na verdade, o gerente de um processo, eu defini, a Débora, ela vai ser o gerente de um processo, o processo de gerenciamento de incidentes. Beleza, a Débora vai ser essa gerente. Ok.
E aí a Débora tem uma equipe dela lá. E nessa equipe tem 5 pessoas que cuidam de incidentes. Beleza. Aí a Débora diz assim, olha, você vai ser, o Zezinho vai ser o dono do processo de incidentes relacionados a um ambiente de Linux. O Pedro vai ser o dono dos processos que cuida dos incidentes de manutenção de hardware, da manutenção de computadores. Tá? A Paula vai ser a dona do processo dos contratos que dão suporte aos incidentes. Por exemplo, os contratos de apoio, lembra lá os contratos de apoio? Então, digamos que você contratou uma empresa especializada no tratamento de incidentes. Então, alguém vai ter que ser responsável por cuidar desse contrato, em fiscalizar que tudo que foi colocado no contrato ele esteja sendo executado nos níveis que foram acordados. Então, você definiu um papel, alguém vai ser esse dono desse processo. Então, eu tenho o gestor, eu tenho o gerente de um determinado processo, pode ser um gerente de uma área, nesse caso é a área de incidentes, gerente de incidentes, e esse cara pode ter lá diversas pessoas que são donas de outros processos. Tá? Então, alguém pode ser dono de mais de um processo. Então, por exemplo, a Débora, é gerente de um processo, e dentro desse processo tem outros subprocessos. Então, você define que uma pessoa pode cuidar de mais de um processo, ou um processo que seja mais complexo. Esse é o dono do processo. Ficou diferente, ficou claro aí essa diferença, Débora, entre o gerente do processo e o dono do processo. Eu posso ter o gerente que ele vai responder sobre todos os demais processos, tá? De uma área. Então, tranquilo aí, né? Normalmente o gerente do processo, ele é o gerente daquela área, tá? E aí eu posso ter outros processos ali dentro que, por conta da complexidade, eu tenho que dar a responsabilidade daquele processo para várias pessoas diferentes. Um vai cuidar da parte de desenvolvimento. Então, os incidentes de desenvolvimento, quem cuida é o Guimarães. Quem cuida da implantação de novos sistemas é o Pedro. Então, cada um tem o seu papel definido. E ele é dono daquele processo ali, do processo de incidentes de infraestrutura. Processo de incidentes de desenvolvimento já é outro. Então, tem que ficar claro essa parte aí. E no nível tático, que é o nível gerencial, tá? A gente tem que é médio prazo, né? A gente tem o KPI, que é o Key Performance Indicator, tá? Que é um indicador de performance, é a chave de indicação de performance, tá? Que vai avaliar essas entregas aí, tá joia? Para alcançar os objetivos específicos dos processos. Então, nessa área aqui, eu tenho que definir os processos e os responsáveis. Aí entra lá o RACI, né? Entra lá o RACI. Mas para que o RACI ele seja efetivo, o que é que eu tenho que fazer para que o RACI seja efetivo? Eu tenho que coordenar a execução dessas atividades. E eu vou cobrar de quem? Do dono do processo, que é o accountable, né? Tranquilo aí? Embaixo aqui a gente tem o nível operacional, que o foco é a tecnologia. No nível operacional, o caboclo lá, que cuida do Linux, ele está preocupado lá com o Linux. Pô, caiu, está indisponível o Linux, vou lá resolver o problema lá. Ou então o cara que deu um problema no sistema lá, que é muito crítico para a empresa, aí ele é desenvolvedor, mas ele cuida da parte de incidentes, de sistemas. Então, está indisponível um código lá que não está bacana. Então, o que ele vai estar preocupado? Com a tecnologia. Vai lá recompilar, vai lá mexer lá no código. Tá? Então, essa parte operacional está preocupado mais com o foco na tecnologia. Porque a parte tática, que é a gerencial, ela definiu os processos que devem ser executados, tá? Pela área operacional. Então,
A área operacional ela tem que estar alinhada à parte da gestão, né? Que você vai seguir os processos que foram desenhados ali para que suas atividades sejam executadas de maneira correta. E quem vai estar coordenando a execução, tá, dessas atividades é o gestor, é a parte de cima, tá bem? Então, o operacional executa as atividades, utiliza ferramentas e pode gerar relatórios muito detalhados, tá? Então, por exemplo, a parte operacional da coisa, você pode ter tirar um relatório de todos os atendimentos que aquele cara do suporte que atende os serviços de Linux, os problemas de Linux, que ele atendeu. Aí vai ver lá, tem 200, tem uma lista com 200 chamados lá. E aí o gestor pode chegar e avaliar lá o acordo nível de serviço de cada um daqueles itens ali, e aí ele compila e vê que daqueles 200 incidentes, 30, o cara que cuidava daqueles incidentes não entregou a solução no tempo satisfatório, entendeu? Mas ele está avaliando dados mais analíticos ali, tá? Mais detalhados, tá? Quanto mais eu subo na cadeia, mais analítico ele fica. Quanto mais eu desço, tá? Mais o relatório ele é detalhado, tá? Quando eu subo, ele é mais resumido. Tranquilo? E aí ele vai ter alta capilaridade, né? Vai ter muito detalhamento nesse relatório. Ainda continuando sobre a diferença entre governança e gestão, pessoal, depois dessa aula vocês vão ficar mais com dúvida não, né? Com gestão aí e governança, né? Porque não sai desses slides aí. Mas é porque está nos livros, tá beleza, pessoal? Então, tem lá essas informações e a gente tem que passar por elas e ficar bem clara. No nível estratégico, o foco é um negócio. E o objetivo dele é entregar valor. A gente já bateu nessa tecla várias vezes. No nível tático, que é o nível de gerência, tá? O foco são os processos e a entrega de serviço. Tranquilo? No nível operacional, o foco é a tecnologia e a entrega são os produtos. Beleza? Diferença entre a governança e a gestão ainda. Agora começa a aparecer os frameworks, tá? Então, no nível estratégico, a gente vai ter a governança, né? Governança. Na governança, a gente tem o COBIT, tá? Que é um padrão aberto, que dita lá algumas práticas, tá? E objetivos para controle da governança. Esse cara, ele acabou gerando esse cara aqui da ISO. A ISO viu o sucesso do COBIT para a governança da TI e disse, vamos criar também uma norma que estabeleça, tá, a padronização da governança de TI. E aí ela vai e cria a ISO IEC, né, 38500, né, 38500. Tranquilo? Aí, descendo aqui, a gente tem o nível tático, que é o nível dos gerentes, o nível de gestão, e a gestão da TI. Tá? A gente vai ter diversos frameworks para apoiar isso daí. A gente tem o ITIL, que é o objeto foco do nosso curso. O ITIL, ele amadurecido a um determinado ponto, em 2005, a ISO normatizou, criou lá a sua norma, toda baseada no ITIL. Tá? Então, ela estabeleceu as suas regras rígidas de gestão, certo? Que devem ser implementadas e devem ser auditadas. A gente já falou sobre essa questão aí, da obrigatoriedade de se ter a certificação, de se ter auditoria, porque aqui a norma ela é mais rígida. Tanto é que países utilizam-se das normas
para que até as leis possam ser baseadas na norma. Tá bem? Beleza. A ISO IEC 20000 trata aí da gestão da infraestrutura. Tá? Então, a ISO, esses dois aqui, ó, são do domínio de ITSM ou GSTI. Tá? O ITSM é o Information Technology Service Management, tá? O gerenciamento de serviço de TI, ou GSTI também, que é a mesma coisa, né? Eles são sinônimos. Tá? Você está se referindo ao gerenciamento de serviços de TI. E a gente tem esses dois frameworks aí na área de gestão, no nível tático. Os demais frameworks que tem no nível tático, tá? Ou seja, no nível de gerentes de processos, a gente tem o PMBOK, tá? Para gestão de projetos. A gente tem o CMM, ou CMMI, tá? Que trata aí da capacidade e maturidade, do gerenciamento de capacidade, tá? E maturidade. A gente tem o Prince2, que esse cara aqui também é para gerência de projetos. Ele é um framework também não proprietário, que tem seus processos definidos, igualmente o PMBOK tem. Tá? A gente tem o Scrum, que aí é uma metodologia para desenvolvimento ágil, né, de sistemas. Então, tudo isso está no nível de gestão. Tá? Quando a gente desce um pouco mais, no nível operacional, a gente pode também ter outros frameworks. Por exemplo, eu posso ter um conjunto de processos criados no nível de operação na minha empresa, que é uma prática adotada que eu mesmo criei, que a nossa própria gestão criou. Gestão não, né? Operação. Então, a gente pode ter o seu próprio modelo de condução de processos no nível operacional. Tá? Um outro que é bastante conhecido é o MOF, que é o Microsoft Operation Framework. Tá? Ele define boas práticas para que você implemente ali a prática voltada para a operação do negócio. Tá? Então, você pode adotar esse modelo para, por exemplo, implementar ali processos que vão ajudar você a fazer a operação dos negócios, para operar, sei lá, operação de suporte técnico, operação relacionadas com a solução de um determinado serviço. Mas o MOF, ele tem uma característica específica, que o objetivo dele é fazer a prática de processos específicos. Tá? Acabou aqui para mim a lousazinha. Então, são processos específicos no nível operacional. Tá? Vai cair numa prova dessa, por exemplo, da SFSEX? Pouco provável, tá? Apesar de estar no livro aqui. Tá bem? Porque normalmente o pessoal não está muito citando a parte de soluções proprietárias, né? Entretanto, bem lembrado lá no fórum da gente, tá certo? O Clayton falou lá que na prova do QT, algumas questões exploram produtos Microsoft ali, né? Então, fica aqui a dica aí para o Microsoft Operation Framework. Então, cada um vai operar na sua seara, tá? No nível operacional, no nível gerencial ou no nível de quem governa. Frameworks. Aí a gente já falou um pouquinho também sobre a governança e o COBIT e o ISO IEC 38500, tá?
Na parte de gestão, aí a gente tem o ISO IEC 20000, eu vou até corrigir aqui, tá? 20.000, o ITIL, o PMBOK, CMMI e o Prince2. Diferenças entre ITSM, ITSM, né? E o ITIL. Então, muita gente confunde esses dois termos, tá? O ITSM, ele é um domínio de gestão de boas práticas de gestão de serviço de TI. Então, o ITIL, ele está dentro desse cara. É uma disciplina, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma empresa que ela vai adotar políticas de gerenciamento de serviços de TI sem utilizar o ITIL. Eu posso criar minha própria metodologia para implementar as melhores práticas, baseadas nas experiências da empresa que eu trabalho, que de repente tem 300 anos, como é o Exército, por exemplo. Ou posso utilizar em conjunto as boas práticas, tá? Mas eles têm conceitos que se correlacionam, tá? Então, gerenciamento de serviço de TI, ou GSTI, tá certo? É um domínio de práticas de gerenciamento, beleza? São conjuntos de atividades organizadas em processos com o objetivo de planejar, entregar, e operar e controlar os serviços de TI. Tá? Já o ITIL, ele é uma implementação. Eu implemento os serviços de gerenciamento de TI através do ITIL. Tá certo? Não que eu não possa implementar as minhas próprias práticas, mas o ITIL, ele, na expressão mais pura, ele é uma implementação, tá, desse conceito de gerenciamento de TI. Tá? Então, ele é parte de. Aí a gente tem o gerenciamento de serviço de TI. Tá? Esse serviço de gerenciamento de TI, ele está tratando da parte tática e operacional. Por quê, pessoal? Porque é gestão. Tá? Management, gestão. Então, a gente está no nível tático. Né? Só que eu implemento, eu faço uso da gestão da infraestrutura, e aí eu posso ter processos, que esses processos eles se misturam com a área tática e operacional do negócio. Né? A gente já viu isso falando do ITIL em si. Tá? Então, a gente tem esses três elementos aqui. Tá? O ISO IEC 20000, que é norma, é uma metodologia. O ITIL é uma prática, padrão aberto. Tá? E a gente tem o MOF, que é o Microsoft Operation Framework, que está no nível operacional, não no nível tático. Tá? Uma questão pode, de repente, explorar essa diferenciação aí. Gerenciamento de serviço de TI. Tá? Os resultados desejados que todo gerente ele deve buscar, tá? É a capacitação para entregar serviços de TI que suportam a expansão do negócio. Tá certo? Ele deve buscar se capacitar para poder implementar novos processos, capacitar a sua equipe para que ela entregue valor nos processos que ela executa, tá bem? Efetividade de custos pela otimização do desempenho. Então, eu posso ter a preocupação de... eu tenho que ter o resultado, né, desejado de buscar otimizar o desempenho, tá, com custos efetivos, com custos que não fujam muito da realidade da minha empresa, ou do que eu fui cooptado ali para planejar, né, um determinado aporte financeiro que eu solicitei. Eu tenho que, se eu solicitei um recurso
para aplicar em 2016 para a compra de material, esse investimento eu tenho que ser jus àquele meu planejamento. Porque se eu estou pedindo, um exemplo, 500 mil reais para comprar um storage e mais outro servidor. Esse planejamento eu fiz baseado em algum relatório que apontou que eu preciso de uma necessidade de melhoria. Ou então é uma demanda que vai entrar, que vai chegar na DTI por conta de um negócio novo. E a estratégia da empresa vai me exigir que eu faça isso daí. Então, quando chegou a demanda, eu disse, olha, para implementar esse serviço ou modificá-lo, eu preciso de um investimento aqui. Novos servidores ou um storage, enfim. Agora, é claro, essa otimização no desempenho tem que ter efetividade nos custos, né? Que eu fiz o planejamento, eu como gestor. Tá? E na utilização dos recursos de TI, enquanto se produz o Total Cost of Ownership, né? O TCO. Então, eu tenho que ter a preocupação de utilizar esses recursos de TI para produzir o custo total de propriedade, tá? Levando em consideração que todo o recurso que eu pedi, financeiro, eu tenho que prever a cadeia de todos os meus custos para a operação dos serviços, né? Então, se, por exemplo, eu tenho vários serviços que eu sou o gestor, e eu vou pedir fazer um planejamento, né, orçamentário para que aquelas operações tenham continuidade, tenham disponibilidade no ano de 2016, tá? Eu tenho que levar em consideração os custos diretos com a contratação de serviços, os custos indiretos com o pessoal, com o investimento em equipamentos. Então, tudo isso é o custo total de propriedade, tá bem? O custo total de propriedade. E aí, o desejado de um gestor nesse nível tático é que ele esteja preocupado com isso. É um resultado desejado. Tá? Também é um resultado desejado a disponibilidade para atingir as exigências do cliente. Então, eu vou ter que ter níveis de serviço e a continuidade do negócio. Então, o gestor tem que estar preocupado com esses dois parâmetros aí. Beleza? E esses níveis de serviços, eles vão ser construídos não por uma imposição do gestor. Não, é o cliente quem define. É um alinhamento, é um acordo entre as partes, né? Entre a TI e o cliente. Tá? Aumento da efetividade, a eficiência dos serviços de TI. Tá? A efetividade é o serviço ser eficaz. Ele está sendo entregue como deve ser. Agora, a eficiência, ele está se referindo à qualidade. Eu tenho uma qualidade embutida, eu tenho um valor. Qualidade e valor, né? Tá joia? Alinhamento estratégico, tá certo? Da área de TI, tá? Com as necessidades das áreas de negócio. Então, vou ter outras áreas. A TI não é, de repente, a atividade fim, mas eu tenho a área financeira, comercial, né? De pessoal, que é o recursos humanos. Eu tenho que estar alinhado com isso daí. Desejado também serviços em condições de medição. Então, eu tenho que estar preocupado em que os processos eles gerem resultados mensuráveis, tá? Com objetivos específicos, com um produto que eu possa avaliar. A medição de resultados e não das sensações. Então, a avaliação que eu tenho que fazer no produto, que é o resultado final, ele tem que ser baseado num acordo de nível de serviço, em algo real, em algo quantitativo ou qualitativo, tá? Não em avaliações empíricas, né? Eu acho
que a área de TI não está tendo um bom desempenho, tal serviço. É complicado, né? Você dizer assim, né? O usuário chega para reclamar, tal serviço está ruim que só, está muito lento, tá? Mas baseado em quê? Né? Normalmente, quando o usuário vem reclamar, ele está certo, né? Ele sempre tem razão, tá? Mas, em determinadas situações, os serviços devem ser mensurados, tá? E não tem essa historinha de, eu acho isso, aquilo outro. Não, você vai ter que ter serviços em condições de medição, tá? Para medir esses resultados sem estar tendo sensações. Aí eu acho que, né? Beleza? Esse conceito aqui, pessoal, tá lá no livro, tá? Num daqueles livros lá da bibliografia. Esse outro item aqui, ó, identificação completa e justificativa dos custos envolvidos na prestação do serviço. A gente acabou já falando aí, né? A TI, ela tem um grande desafio que é se juntar às outras áreas, principalmente a área financeira, para conseguir os recursos financeiros, a justificativa para poder você ter o dinheiro para poder investir numa infraestrutura melhor, tá? Então você tem que identificar, tá, essas falhas, essas necessidades de melhoria, tá, e justificar que os custos, tá, merecem, tá, aquele investimento ali, tá joia? Que está muito relacionado com o ROI, né? Com o retorno de investimento. O retorno of investment. Flexibilidade para adaptar-se a mudanças. Então, é um resultado desejado, uma característica desejada também dos gestores, da gestão da infraestrutura. É você trabalhar com um ambiente de constante mudança. Isso aí faz parte. E você tem que saber rapidamente se adaptar a elas, criando novos processos, né? Medindo os processos para que essas mudanças não sejam entregues de maneira desfavorável ao cliente, ou avaliando os riscos, né? Avaliando impactos e a probabilidade que aquele risco tem de acontecer, minimizando ali as incertezas, né, de impactos negativos e maximizando as oportunidades. Isso é risco, avaliação dos riscos. Aí, pessoal, vamos falar sobre os papéis dos gestores. Eu coloquei aqui alguns que são os mais importantes. A gente tem o CEO, certo? Esse cara aqui, ele é o chefe executive officer, como eu falei lá, ele é o presidente executivo, tá? Ou diretor geral. Normalmente ele é o chefão, né, da companhia. A gente pode ter o CEO, tá? Que é o Chief Information Officer. Normalmente é o diretor de TI, tá? Da empresa. Tem uma diferença entre o CEO e o CTO, né? O CTO, né? Que aí é o diretor de tecnologia, tá bem? Então, o diretor de tecnologia, ele está muito... por exemplo, o diretor de tecnologia, ele pode estar num escalão superior ao CEO, tá? Porque eu posso ter o diretor de tecnologia como sendo um diretor que ele abarca não só a questão de informática, de infraestrutura, mas também de telecomunicações. Então, toda a parte de tecnologia é com esse cara. E o cara que é o CEO, que é o diretor só da TI, ele vai reportar a esse diretor de tecnologia, tá? Essa, basicamente, é a diferença entre um e outro. É muito difícil você ver essas duas figuras. Só se a empresa for muito grande mesmo. A gente tem o COO, né? Que é o Chief Operation Officer. Olha aí, o Eduardo Macedo disse que na empresa dele tem. Caramba, cara, que show de bola. Trabalha na IBM, né? Não, é o Clayton que trabalha na IBM. A Casa da Moeda.
Caramba, bicho. Já sei onde é que tem o dinheiro todinho aqui que a gente pode utilizar lá para uns projetos que a gente está precisando lá no quartel. Que não chega nunca o recurso. Na Casa da Moeda. Beleza. Então, pessoal, vamos lá. A gente tem o CPO, né? O CPO. Esse cara é o diretor de produtos. A gente tem o CFO, né? Que não é o CFO lá de Salvador, do QCO, tá? É o chefe Financial Officer, tá? Que é o diretor financeiro. E a gente tem o diretor jurídico, né? O L é de legal, né? De legal, né? Beleza. Estratégias para a implementação da gestão de serviços de TI. Como a gente já viu bastante na aula de hoje, a gestão da infraestrutura de TI, ela é tática, tá? Ela é do gerente ou dos gerentes do nível tático. Beleza. Normalmente, para a gente implementar os diversos frameworks que existem, a gente tem que levar em consideração o fator maturidade. Tá joia? Esse fator aqui, ó, maturidade. Então, normalmente, quando uma empresa quer implementar o ISO IEC 20000, que ele é um nível top lá como norma, normalmente ele já tem um nível de amadurecimento muito grande, porque senão ele vai ter muita dificuldade para poder implementar todos os requisitos para que ele seja auditado e avaliado e ganhar o certificado na ISO 20000. Então, o que acontece normalmente? A gente pode começar devagarzinho, né? Então, a gente pode implementar processos internos, processos próprios, nossos ali da empresa. A gente pode implementar o Operation Framework, o Microsoft Operation Framework, no nível de execução, nível operacional. No nível de gestão, a gente pode implementar o ITIL, que pode também, que é um padrão aberto, implementar ele em ondas sucessivas. Então, eu posso implementar uma parte de processos, depois outros processos, e assim ganhando maturidade. Quando eu atingir um nível de maturidade interessante, tá, em gestão de TI, aí eu posso partir para a ISO IEC. Tá joia? Então, eu tenho a ISO IEC 20000, ela define a ISO IEC 20000-1, que esse trata do arcabouço de conceitos, tá, de gestão da infraestrutura de TI, tá, da gestão de serviços de TI. Já a ISO IEC 20000-2, essa diz respeito às práticas. Tá? Ele vai dizer como você vai fazer cada um dos itens que obrigatoriamente você deve implementar e que vão ser auditadas, ou seja, o passo a passo, é a norma detalhando ali cada uma das atividades, cada um dos processos e as suas atividades internas, são os procedimentos. Tá joia? Então, isso daí, normalmente, a gente chega num nível de implementar a ISO, tá? Quando a gente já tem um amadurecimento bastante interessante dentro da nossa organização. Então, normalmente, até o livro aqui comenta isso daí. A gente deve procurar implementar no nível operacional e no nível tático, tá, padrões que sejam flexíveis. Depois você passa para o padrão mais fechado, mais forte, né? Mais, que cobra mais, que exige mais, tá? Que obriga mais as atividades serem bem implementadas e seguidas estritamente. Tá bem? Vamos lá. Então,
os serviços, o gerenciamento de serviços de TI, que são mais utilizados, a gente tem aqui, ó, teve uma pesquisa que foi publicada no livro aqui de gerenciamento de serviços de TI na prática, tá? Na página 30, ele bota esse gráfico aí interessante. Ele coloca lá o resultado e mostra aqui, ó, que nessa pesquisa aqui, o ano que foi feita essa pesquisa foi 2006, tá? Ou seja, quando o quando o ITIL estava na versão 2 ainda. E naquela época as pessoas apontaram que 60% utilizavam uma metodologia própria. Ou seja, ou era metodologia própria, ou podia até utilizar um pedacinho das outras. Mas, no geral, as atividades que eram executadas, os processos, eram processos que foram desenhados ali, no corre-corre. Não, faz desse jeito. E aí, vamos fazer um controle do Service Desk aqui, a gente vai criar um programinha para criar os chamados. Tá? Ele nem leu a documentação do ITIL, não leu a documentação de nenhum framework, mas não, vamos criar aqui um programinha de abertura de chamados, né? Vamos fazer aqui, você faz a gestão dos incidentes, você cuida quando tiver uma mudança que pode ter um impacto na rede, você faz. Então, normalmente, as pessoas que responderam essa pesquisa foram nesse cenário aí, isso em 2006, né? 38% estavam com o ITIL implementado, ou em fases de total implementação, usavam o ITIL e responderam como sendo um framework que eles usavam. Tá? Aí a gente tem aqui o ITSM, tá? Ou seja, aqui as pessoas elas tinham a noção da prática de gestão de serviços de TI, como sendo um modelo de guia para elas, que elas podem replicar para outras empresas filiais ali. Tá? Não era algo caótico. Vai ali, implementa esse processo e vamos ficar usando, deixa como está. Vamos fazer sempre assim. Né? Então ele tinha essa noção. Joia? A gente tem o MOF, que é o Microsoft Operation Framework, o COBIT, para governança e outros. Beleza? Talvez alguém possa, de vocês aí, dizer, essa tabela aí ela não tem relevância, não vai ser perguntada no concurso e tal. Beleza. Mas eu não queria perder a oportunidade de estar só citando os nomes e comentando aqui com a gente das possibilidades de gestão, de governança. A gente sempre tem que exercitar, tá, essa conversa, né? Beleza. Olha essa outra imagem aqui, interessante também, que está lá no livro de gerenciamento de serviços de TI na prática. A gente tem, qual que é o valor da TI para o negócio, né? Então, ela como uma atividade meio. Então, tem esse gráfico aí que é interessante, né? A gente tem confrontando-se o valor e os custos. Tá? Então, quando eu levo em consideração, tá, o valor, tá, eu tenho essa linha aqui. Ó, quanto mais eu sigo na linha do tempo aqui, ó, tá, para implementar um determinado processo, e aí eu vou implementar um processo de... serviço de gerenciamento de TI, eu vou implementar, beleza. Seja qual o framework que seja. Eu vou poder medir o valor daquele processo ali de gestão ao longo do tempo. Quando eu vou tendo uma maturidade reconhecida dentro da empresa. Tá? Então, esse valor, quanto mais eu vou aumentando o tempo, quanto mais vai crescendo o tempo, tá? Eu vou aumentando esse alinhamento, tá? Eu vou incrementando a geração, tá? De receita, tá certo? De valor, tá? Para o negócio, tá? Não está falando receita financeira, né? Então, eu vou aumentando, ó. O alinhamento, ele vai sendo aumentado, tá joia? O valor também vai crescendo, tá joia? E na linha do tempo, eu vou seguindo
implementando aqueles processos lá. Tá joia? Ao mesmo tempo que eu vou crescendo, na linha do tempo, do meu processo, joia? Em relação aos custos, os custos vão sendo reduzidos, né? Não é isso? Os custos vão sendo reduzidos. Em relação ao serviço, tá certo? Os custos para manter o serviço, ou seja, o TCO, né? O Total Cost of Ownership, ele vai sendo diminuído. Tá joia? O gráfico ele vai indo para baixo aqui, ó. Enquanto eu vou na linha do tempo aqui avançando, porque eu estou gerando valor. Joia? E na minha linha do tempo aqui, tá certo? Eu vou aumentando a minha eficiência, tá? Então, isso aqui não está relacionado com o gráfico aqui não, tá, pessoal? Está desconectado com esse gráfico que está descendo. Isso é em relação ao custo, tá? O valor, a gente tem o gráfico aqui dele subindo na linha do tempo, porque o alinhamento, eu vou alinhando, tá? Os processos de gestão para eles estarem alinhados ali com as outras áreas, com a política de governança da empresa, tá? Pessoal, conseguiram verificar esse gráfico aí? Isso que eu falei para vocês? Ou alguém não entendeu ele? Que a gente pode tentar explicar de outra forma. Beleza. Por que eu quis trazer ele aqui? Primeiro, para ratificar, tá, a questão de gestão e governança, e também, caso na prova ele bote um gráfico desse, você não fique perdido, olhando assim, caramba, como é que eu faço a avaliação desse cara? O que ele faz? Fica todo perdido ali, a gente já viu aí mais ou menos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o desafio do CEO, que é o diretor de tecnologia, né? Desculpa, o diretor de informática. Então, o que a gente tem aqui como desafio para ele? Coordenar, tá? Porque ele é gestor, né? Coordenar e trabalhar no alinhamento, tá? Da área dele com as outras áreas. Aproveitar as oportunidades de negócio através dos riscos que ocorreram, mas esses riscos foram riscos positivos. Eles se mostraram, esses riscos afloraram em algum momento, e aí surgiu como uma oportunidade. E aí ele está vendo lá, tá certo? Reduzir os custos de propriedade, ou seja, os custos para manter os serviços operando, tá? Aí os custos são todos os custos envolvendo um determinado serviço, custos diretos e indiretos, relacionados à tecnologia, pessoas e os processos, né? Lembra lá do serviço? Serviço é a junção de pessoas, processos e tecnologia. Tá? A soma desses caras aqui é que é o serviço. Tranquilo? E o serviço ele tem um custo total. Então eu vou ter custos com pessoas, vou ter custos com processos e vou ter custos com tecnologia. Vamos falar sobre o esforço da TI. O esforço da TI, ela começa falando um pouco de ITIL, tá? A gente vai ter aqueles 5 grupos de processos, começando lá sobre a estratégia do serviço, que define lá qual é a política da empresa em relação ao que a TI, a gestão, vai ter que se pautar, ser conduzida. Tá? Vai ter as demandas que vão ser criadas pela estratégia de serviço, e essas demandas vão acabar batendo lá na TI. Joia? A gente tem o desenho dos serviços,
no desenho dos serviços, faltou falar o seguinte, que na estratégia do serviço tem a parte financeira, né, pessoal? Que faz parte da parte de estratégia, né? A gente vai detalhar ao longo das próximas aulas cada um desses grupos de processo. Vai ficar mais claro. Então, no desenho, eu vou ter que desenhar o serviço. Para desenhar o serviço, eu vou ter que, para aquele serviço, eu vou ter processos. E nesses processos do serviço, eu vou ter a mensuração da qualidade do serviço, a entrega dele, o valor que ele vai gerar. Para isso, eu tenho que ter o SLA. Então, quando eu for desenhar o serviço, eu tenho que ter um acordo de nível do funcionamento daquele serviço, daquele processo. Então, é parte do desenho, o SLA. É parte do desenho também cuidar da parte do desenho da disponibilidade, da capacidade que vai ter aquele serviço de se manter operacional. E também da continuidade do serviço em casos de catástrofe. Tá? Também eu tenho que desenhar a parte da segurança. Esses que eu estou falando para vocês são desafios. Tá? Na parte de transição, que é um esforço da TI, da gestão, a transição diz respeito aos serviços novos, certo? E os modificados. Então, a transição, ela tem que se preocupar em ter um esforço de verificar que aquele serviço que não existia, quando ele entrar, ele não impacte outros. E os modificados, se modificaram, não impacte outros. Então, tem que ter uma transição. Beleza, pessoal, voltou? Foi a bateria do meu equipamento aqui que falhou. Então, eu estava onde, hein, pessoal? Estava falando da transição, quando falhou. Então, a transição, ela vai estar preocupada em quê? Na transição dos serviços, na adição de novos ou nos modificados. Já que o serviço é novo, vamos fazer um teste, vamos botar ele em um ambiente controlado e avaliar todas as possibilidades, ver se esse serviço que é novo, ele não vai impactar nos que já estão em produção, tá? Vamos avaliar se precisa fazer melhorias nele antes de colocar ele em produção. Então, tudo isso é o estudo da transição, tá? Então, vai ter que ter uma estratégia de transição, estratégia de avaliação, se aquela transição vai ser adequada, tá? A avaliação dos riscos de se colocar aquele produto novo em produção e também os modificados. Então, fazer a modificação em um dos serviços que já está em operação, eu preciso fazer a transição desse serviço. Ele vai mudar de status, na verdade, ele vai ter uma alteração no comportamento dele, para melhor ou para pior. Então, eu preciso fazer esse estudo, essa avaliação. Tá? Já na parte de operação do serviço, diz respeito à operação mesmo em si. Tá? É o serviço que a transição foi feita, ele já está em operação. E aí eu tenho incidentes, eu tenho que manter o serviço no ar, tenho que tratar incidentes, tenho que tratar problemas, requisições, tenho que atender, tá, joia? Requisições de questões de acesso, tá? E aí, por último, é o desafio da melhoria contínua, que é um esforço da TI também, tá? Em avaliar todos esses processos aí e propor melhorias, oportunidades para que esses caras aqui, eles sejam melhorados. Tá? E a gente tem os 7 passos da melhoria
contínua, tá certo? E aí eu posso melhorar, eu posso ter ele aqui como a entrada para melhorar a minha estratégia, tá? Eu posso ter ele como entrada para avaliar o desenho de um serviço. Quando eu quero modificar um serviço, eu posso avaliar o desenho dele. Eu posso estar avaliando a transição dele, tá certo? Para que ele não surja impactos negativos para outros. Então eu tenho que avaliar riscos aqui. Então, se numa prova cair, por exemplo, a avaliação dos riscos é uma atividade relacionada à operação dos serviços. Não é, né, pessoal? Está errado. É uma atividade que ela está embutida na transição do serviço, tá? Porque existe um risco em colocar serviços novos e alterados no ar, tá certo? É aquele caso que eu falei lá na outra aula, de fazer uma atualização em um serviço que já está em operação, aplicando um patch de correção de erro, por exemplo, que o fabricante mandou aplicar, e aquilo ali surtindo um impacto negativo, que pare os outros serviços. Joia? E aí ele pode ser entrada aqui na operação, tá certo? Como sendo como é que ele pode, por exemplo, a prática de melhoria de processos, ele entrar lá na operação de serviços. É você identificar, por exemplo, que você não tem uma célula, uma função de service desk, tá? É impossível, de repente, não ter, mas de repente você não tem uma equipe técnica, tá? Especializada em um determinado serviço. E aí você identificou essa oportunidade, e aí você identificou que você vai alocar uma célula de pessoas especializadas com o papel e a responsabilidade de cuidar de um determinado processo específico. Então, esse é um processo de operação, da continuidade do serviço no dia a dia. Então, identificado isso, você vai ter que implementar essa célula, esse grupo. E esse grupo vai estar lá nas operações, tá joia? Então, notem que existe essa interação entre esses grupos de processos, através dos próprios processos, né? Eu tenho esses grupos, são 5, e eles vão interagir uns com os outros através dos processos que estão dentro deles. Tranquilo? Sobre o papel da área de TI, pessoal, um momento. Pessoal, pergunto se a qualidade do áudio tá legal. Um momento. Pergunto, pessoal, se o áudio ficou legal agora. Pessoal, no slide anterior, tá? Vocês falaram que ficou um pouco picotado aí. Foi no final aí da explicação ou comprometeu toda a explicação? Porque eu posso voltar. E aí? Beleza, então. Então, pessoal, olha só. Papel da área de TI, certo? Nos seus diversos níveis de maturidade. Joia? Então, aqui eu tenho maturidade. No nível mais baixo e elementar, eu vou ter o nível caótico. Joia? No nível caótico, eu não tenho nenhum sistema, não tenho nenhuma prática de gestão de infraestrutura, de TI, não tenho nada. Não uso IT, não uso nada. Eu posso até ter um helpdesk, tá? Eu tenho a inexistência de uma supervisão centralizada. Não tem ninguém, não tem um gestor que fica clicando, que fica
cobrando resultados em cima das avaliações que ele faz no resultado dos processos. Eu não tenho. Então, esse ambiente é o caótico. Tá? Subindo um pouco na maturidade, tá, do papel da TI, o que é que eu posso ter? Eu posso ter um ambiente reativo. Que ambiente reativo é esse? Eu vou ter o gerenciamento de eventos e incidentes. Tá? Gerenciamento de inventários. E eu vou ter, sim, eu posso ter gestores avaliando, só que eu não tenho nada que vá me avaliar proativamente. Eu não gero aquele ciclo de melhoria contínua. Eu não estou preocupado com o PDCA, né? PDCA. O PDCA, em português, é o PEVA, né? Planejamento, execução, verificação e agir, né? Então, pessoal, eu não tenho isso aí como sendo uma prioridade nesse nível aí. Então, essa maturidade, ela não existe. Então, é reativo. O evento vai acontecer, o incidente vai ser gerado, e aí eu vou estar reativamente solucionando aqueles problemas. Eu posso ter até um inventário dos meus ativos da rede, mas eu não faço nada com aquelas informações. Tá? Eu posso ter um ambiente proativo, que meu nível de maturidade está aumentando. Olhem aí, o meu nível de maturidade está aumentando. Nesse ambiente proativo, eu tenho o gerenciamento da performance. Se eu tenho o gerenciamento da performance, o que é que eu tenho? Eu tenho a avaliação das saídas dos processos, ou seja, uma avaliação dos serviços, da entrega do produto. Tá? Eu faço a análise da configuração, tá? Aí a gente entra lembrando aí o IC, né, que é o item de configuração. Você pode ter aí uma base de dados de itens de configuração, através de, por exemplo, um inventário, uma ferramenta de inventário que catalogou todas as máquinas, os componentes que tem na máquina, os switches da rede. Tá? A gente tem uma preocupação com a disponibilidade. A preocupação com a disponibilidade ela está muito relacionada com a proatividade. Por quê, pessoal? Porque se eu faço um gerenciamento da minha performance, tá? Eu tenho uma preocupação com os meus processos, a saída deles. Então, se eu tenho uma preocupação com os meus processos, e eu tenho, por exemplo, aqui, uma preocupação em avaliar se está bom ou não, eu estou tendo uma reação proativa, a minha disponibilidade vai aumentar, né? Eu vou aumentar a minha disponibilidade. Porque eu estou tendo preocupações proativas. Então, a avaliação, por exemplo, da capacidade, da configuração dos servidores. Eu estou avaliando lá um servidor, ele está acabando o espaço em disco. E aí proativamente, vou abrir um incidente para pedir para que aumente o espaço em disco lá no storage. Ou se compre um disco novo, se coloque. Então, eu estou sendo proativo. E a minha disponibilidade, ela vai aumentar mesmo, vou ter mais disponibilidade. Tá? Mais qualidade também. Então, nesse ambiente proativo, eu vou ter também o gerenciamento de mudanças. Por quê? Porque mudança está relacionado com proatividade? Porque a gente já avaliou os riscos, né? O próprio conceito de risco, o que é? É você avaliar a probabilidade de um evento acontecer. Então, se esse é o conceito de risco, avaliar a probabilidade de um evento acontecer, seja ele positivo ou negativo, e que dentro desse conceito eu vou ter o impacto, pode haver um impacto positivo ou negativo, né? Então eu estou sendo proativo. Se eu vou fazer uma análise de risco, se eu, por exemplo, estou vendo que o disco vai acabar, tá? Eu estou fazendo uma avaliação que é proativa e eu vou fazer uma solicitação de mudança, tá? Adicione um novo
uma requisição de mudança formal ali para que adicionem mais espaço em disco. Não deixe chegar a um incidente, a uma indisponibilidade. Notem aí que tudo está relacionado. Tá? O gerenciamento da performance com indicadores, tá? Gerenciamento da configuração, disponibilidade, gerenciamento da mudança e problema. Estou preocupado com o problema, encontrar causa raiz. Caso eu tenha um ambiente que tenha um determinado problema, quando eu encontro o problema, que agora eu tenho uma causa raiz definitiva, encontrada, né, a causa raiz, eu estou sendo proativo com os outros problemas que podem acontecer, que sejam paralelos, tá? Que tenham alguma relação, ou que aquele mesmo problema ele possa se repetir em um outro ambiente e que eu já saiba ali qual que é a solução definitiva, tá? A causa raiz, né? Subindo o nível de maturidade, tá, da TI, a gente vai ter o quê? Os serviços. Nos serviços, aí a gente tem o gerenciamento do nível de serviço. O gerenciamento do nível de serviço, ele é a palavra final no que se refere a você usar os indicadores para que você possa ter uma melhoria continuada, né? Porque você tem parâmetro ali. Eu estou avaliando as performances. Ok, agora eu estou avaliando a performance em relação a algo que foi definido como sendo um parâmetro aceitável de um serviço ruim ou bom, certo? Qualitativamente, serviço ruim, ótimo, né? Muito bom, péssimo, ruim, né? Aquela gradação, né? Ótimo, muito bom, ruim, péssimo. Isso aí é uma avaliação qualitativa, de qualidade. Uma avaliação não funcional. Uma avaliação quantitativa vai levar em consideração a quantidade, os valores. E aí a gente tem aqui, pessoal, no último nível de maturidade do papel da TI, a gente tem o valor. Tá? Então aí entra a parte de quê? Gerenciamento financeiro adequado, ou seja, a TI, a gerência, ela está alinhada, está azeitada com a estratégia da empresa. Ela segue as políticas corretamente, tá? Ela segue uma integração com as demais áreas, a área financeira, por exemplo, a área de compras, a área de recursos humanos, tá joia? Então ela está alinhada com o negócio. Então por isso que o IT, o V3, ele está nessa área aqui, ó. Ele ataca, como o IT ele é evolutivo, ele foi evoluindo, então chegou no nível dele dizer, olha, o que vai realmente definir a qualidade é o valor entregue, tá? Então esse é o V3. O V2 ele estava bem aqui, ó, tá? Digamos aqui, ó, tá? Sistema reativo, de repente, aqui é quando ele não estava amadurecido o suficiente, né? Mas você implementando o ITIL e todos os processos, você vai chegar no nível de maturidade aonde você estaria aqui, né? No nível do V2. Agora não. Agora já é possível chegar nesse nível aqui, ó, tá? De gestão. Beleza? Ainda falando sobre a maturidade da TI, tá? E a sua função, né? A gente tem aqui, ó, no nível mais elementar de maturidade da TI, a gente tem ele como um provedor de tecnologia. Então eu tenho lá, ó, o gerenciamento, o foco dele é a infraestrutura. É igual como eu falei lá, né, o operacional, né? O foco dele é a tecnologia. É lá abrir o shell e resolver o problema. É o cara abrir lá o ambiente de desenvolvimento dele e mandar ver lá na linguagem de programação do Java lá, e compilar e tudo mais. Já no nível de maturidade da TI baseada num provedor de serviço, o que tem é o gerenciamento de serviço. Tá certo? E quando a gente tem no nível de maturidade, onde a gente tem parceiros estratégicos, a TI tem parceiros estratégicos, que foi definido pela estratégia da empresa, pela governança, então a gente vai ter a área financeira, a gente vai ter a área de compras, vai ter a área de recursos humanos, tá bem?
E aí, o que é que a gente tem aqui é a geração de valor, tá? Através da governança, né? Então, o ITIL, ele é parte da governança. Ele não é governança, tá? Ele é gestão. Tem que ficar bem claro isso aí, pessoal, tá? E relembrando, aqui é o ITIL V3 e aqui o V2. Aqui uma diferença rápida entre a ISO 20000 e o ITIL, tá? Enquanto na ISO 20000, a gente já falou bastante aqui, ele é pautado nas normas, né, padrões e códigos de prática, tá? Então, o ITIL ele é um guia, tá? Flexível, padrão aberto. Enquanto na ISO 20000 a gente tem critérios rígidos de implementação, no ITIL é flexível. Na ISO 20000 a gente tem que os critérios de auditorias são rígidas na ISO 20000 e você tem que seguir estritamente o que deve seguir como prática e norma, porque vai ser auditado, seja ele para ganhar a certificação ou para mantê-la, né? Já no ITIL não tem esse critério de auditoria. Então você pode implementar, você busca a melhoria contínua, mas você tem que sempre estar avaliando os resultados, avaliando as saídas dos processos para manter aqueles serviços num nível de qualidade alto, tá? Avaliando os níveis de serviço, os níveis de acordo, os acordos de níveis operacionais, acordos de níveis de serviço, né? E assim sucessivamente, tá? Aplicando o PDCA, né? A melhoria contínua. A gente tem que o ISO 20000 ele tem requerimentos de alto nível, enquanto que o ITIL ele vai ter lá boas práticas, tá? E descrição pormenorizada, né? E orientações de implementação, tá? Orientações de boas práticas. E ele vai ter orientações singelas, né? De como você pode implementar ali a prática para um determinado serviço. Ele não detalha. Aqui eu tenho códigos, tá? Na ISO 20000 eu tenho códigos de prática. Vai ter lá direitinho todo o passo a passo para você implementar e seguir todos os processos e atividades, tá? Na ISO 20000 a gente vai ter a exigência de nível de maturidade alta da empresa para que dê certo, né? Porque senão não adianta. Digamos que a empresa está no nível de maturidade caótica. Ela está bem aqui, ó. Está bem aqui, tá? Nunca usou nenhuma metodologia de gerenciamento de serviços de TI, nunca não tem processos bem definidos, a infraestrutura é caótica para manter os serviços. Aí o cara tem uma ideia, não, vou vender o peixe lá para o dono da empresa que eu vou implementar o ISO 20000. Vai dar certo essa experiência? Eu acho que não, né? Ele pode até ter. De repente, uma empresa de consultoria vai fazer essa implementação aí, mas é aconselhável que você comece por baixo, tá? Então, o ITIL, ele é muito bom nesse sentido. Porque ele pode ser implementado em ondas sucessivas, tá? E a maturidade, ela vai evoluindo, vai crescendo com o tempo, né? A gente tem aqui o tempo. E aí a maturidade, ela vai crescendo com o tempo. Pessoal, tranquilo aí, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos, só para beber um café e uma água, tá? E aí a gente passa para os exercícios.